aquele vídeo que eu respondi as perguntas de vocês em comemoração aos 3.000 inscritos do canal? Então, eu meio que prometi que eu ia fazer um vídeo sobre os livros da minha infância. Demorou um pouquinho, talvez, mas tá aqui o vídeo. Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eu me tornei leitora e como eu comecei a ler e coisas de infância e livros. Quando eu pedi aquelas perguntas pra vocês, bastante gente me pediu: Yara, qual foi a primeira história que você leu? Yara, você lembra do primeiro livro que você leu? Yara, quais eram os livros que você mais gostava na infância? E eu resolvi reunir todas essas perguntas e fazer um vídeo único pra conversar com vocês sobre isso. Antes de falar dos livros, das histórias e de mostrar o livro aqui, que eu ainda tenho o livro da minha infância, eu queria comentar com vocês como eu não me tornei leitora do nada. E como nenhuma criança vai se tornar uma criança leitora do nada. Gente, leitura é hábito e leitura é exemplo. Na minha casa sempre teve livros, minha mãe sempre assinou revista, a gente sempre teve a assinatura do jornal da cidade. Então eu sempre tive dentro da minha casa pessoas lendo ao meu redor. E eu não fui uma criança que tinha muitos livros e que ganhava muitos livros ou que comprava muitos livros, mas a minha família sempre me incentivou a ler. Então eu sempre fui muito incentivada a ler e sempre me mostraram que a leitura era uma coisa legal, que era uma coisa boa. Não era uma coisa para eu trocar, ou um livro ou um brinquedo, ou um livro ou uma roupa nova. Eu sempre tive esse incentivo de que um livro era uma coisa boa. Então, se eu vou passar alguma mensagem com esse vídeo, que seja essa: incentive a leitura para uma criança. E incentivar a leitura para uma criança não é pegar um livro e largar no colo dela. É ler com essa criança, é ler de novo, é repetir a história, é ter opções de livros em casa. Muito do nosso hábito de leitura vem um pouco disso, vem um pouco da gente ter ao nosso redor a chance de descobrir esses livros e ter na nossa casa e na nossa família pessoas que vão incentivar a gente a continuar com esse hábito. Então, quando eu era uma pequena Yarinha, o livro que eu mais li, reli, tri-reli, trucidei o livro, que vocês já vão ver que ele tá super acabado, é esse livrão aqui, que se chama O Livro das Virtudes para Criança. Recomendo um livro desse para uma criança em 2016? Não, por favor, compra outro livro para ela. Mas esse livro aqui é um livro com várias histórias, todas elas são ilustradas e toda historinha tem uma moral no fim dela. E como o título já diz, é o Livro das Virtudes, então é um livro que diz como dizer obrigado, como dizer por favor, a importância de dizer boa noite. Então é bem basicamente um livro caga-regra, pra quem tá assim, resumidamente é um livro caga-regra. O que é legal desse livro é que minha mãe trouxe ele pra cá depois que eu fiz aquele vídeo de perguntas e respostas, e eu comecei a reler um pouco das historinhas que tem aqui dentro. Por exemplo, tem uma história que é chamada O Pequeno Fred, que eu lembro que eu amava de paixão essa historinha. Ela é bem curtinha e quando eu reli ela eu vi que era uma historinha sobre um menininho que não torrava o saco de ninguém para ir dormir. Então, provavelmente o que eu aprendi com essa história foi não torrar o saco de ninguém antes de dormir. A primeira história que eu li sozinha também foi desse livro e é uma história que se chama Tente Outra Vez. E é um poeminha bem curtinho também, tem pouquíssimos versos e eu suava o pelo para ler ele com 6 anos de idade, início da alfabetização. E como diz o título, é uma história que diz Tente Outra Vez. Então é um poeminha que diz você vai se ferrar, mas vai lá, tenta de novo. Então esse livro aqui das Virtudes para Crianças foi um livro que me acompanhou desde muito cedo até eu ter idade o suficiente para conseguir ler ele sozinha. Outra história que eu ouvi muito quando eu era criança era do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os meus pais me deram uma vez que era um audiobook de uma história da Narizinho, era uma história bem básica aí da Narizinho. E foi um CD que eu ouvi e ouvi de novo, e ouvi de novo. Então foi a minha primeira experiência literária um pouco diferente, que fugia um pouco dos padrões, que não tinha ninguém me contando aquela história, eu não estava lendo aquela história, mas era uma história. Depois ali dos 6, 7, 8 anos de idade, eu comecei a me interessar muito pelos gibis. Então, se você queria me ver feliz, me botava no meio de uma banca. Pronto. Eu devo ter ficado com a Turma da Mônica ali dos 9 até os 14 anos por aí. Foi ali nos meus 12, 13 anos que eu comecei a me aventurar um pouco mais e que então eu descobri Harry Potter e todo esse tipo de coisa, e aí a ladeira abaixo e vocês sabem como é que funciona. Então, gente, esse foi um pouquinho de como eu me tornei leitora, como foi a minha infância com a literatura, e eu quero deixar aqui uma recomendação pra vocês. Eu já falei do canal da Daisy, mas eu vou falar de novo. Conheçam A Cigarra e a Formiga, é um jeito muito único de falar sobre literatura infantil, é um jeito super diferente disso daqui. E se você tem uma criança em casa, se você conhece uma criança, se você vai ter uma criança,
por favor, conheça o canal da Daisy. Me deixa aqui nos comentários como foi a sua infância com os livros, qual foi o primeiro livro que você leu, se você ainda tem algum livrinho aí de quando você era pititico. Agora o Conto Encanto tem caixa postal e eu vou deixar aqui embaixo caso você queira me enviar alguma coisa. Siga o Conto Encanto em todas as redes sociais e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!